Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir A Cabana. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Antes de mais nada, eu preciso fazer um leve disclaimer e já explicar pra vocês. A Cabana é um filme religioso, certo? Então, antes de mais nada, eu vou dizer que eu, Márcio Piccoli, que você fala, eu sou agnóstico. Eu não acredito em nenhuma religião, mas eu acredito em algo. Eu acredito que existam energias, que existam algumas coisas. Então eu sou agnóstico, não sou ateu, porque ateu não acredita em nada, certo? Então eu já vou fazer esse primeiro disclaimer. Então a minha crítica para vocês é bem crítica em relação à forma como a religião é abordada e o quanto isso incomoda, certo? Porque ele é um filme religioso. Então vamos direto ao ponto. A Cabana se propõe a ser um filme em que o personagem do Sam Worthington, que é o principal do filme, ele acaba perdendo uma das filhas, não vou mostrar como nem porquê, e como sempre nesses filmes, ele acaba, vamos dizer, perdendo a sua fé na religião, perdendo a sua fé em Deus. Então ele acaba indo para uma cabana onde ele se encontra com Deus, que é vivido pela personagem da Octavia Spencer e mais 2 ou 3 personagens cujos atores eu não lembro o nome, perdão. Apesar de serem bons, não são ruins. Ele se propõe a ser um filme, não vou dizer religioso porque eles não gostam que se diga religioso, e sim que um filme espiritual, que se propõe a refletir. E, de fato, em alguns momentos do filme, ele se propõe a trazer uma reflexão. O protagonista, ele sim fica se questionando se Deus é tão bom, se Deus me ama, por que que ele deixou com que a minha filha morresse? Por que que a minha filha sumiu? Por que que isso aconteceu se Deus me ama? Isso é uma... Acho que todo mundo já se questionou. Se Deus é tão bom, maravilhoso, por que que ele deixa que um monte de coisas horrorosas aconteçam no nosso mundo? Diversos pensadores já tentaram explicar isso. Vem o Tomás de Aquino e fala de livre-arbítrio. E, enfim, várias vertentes, várias correntes vão dizendo cada uma coisa, porque, enfim, a gente acredita no que quiser, porque a gente não tem nada, vamos dizer, de concreto. A gente não vê um ser humano, Deus toca nele. Então, é tudo especulação, é tudo hipótese, é tudo teorias. E me incomoda a partir do momento em que certos filmes, como A Cabana, eles gostam de trazer um lado apenas. Eles gostam apenas de focar em uma só coisa. E quando eu digo isso, é que o A Cabana, ele é extremamente cristão, ele é extremamente Bíblia. Ele é, se você segue o que está escrito na Bíblia, você é bom. E a explicação que eles dão das coisas ruins acontecerem não é porque existe um livre-arbítrio, não. É porque as pessoas não seguem uma religião. É isso que o filme quer defender na maior parte do tempo. Que as pessoas que são más é porque elas não seguem a religião. E Deus ama tanto seus filhos e, enfim, ele acaba deixando com que eles sofram, porque as pessoas que te amam te fazem sofrer. E sim, é esse o nível das explicações absurdas. E isso é só um dos momentos. Tem algumas coisas bem mais tensas e bem mais horrorosas que eu não vou nem entrar em questão. Mas na parte religiosa, o filme me incomodou e muito. Mas como eu digo, é normal que isso vá me afetar porque eu tenho sérios problemas com religiões. Eu tenho sérios problemas com dogmas. Eu tenho sérios problemas com alguém me dizer que eu tenho que ler um livro e que eu tenho que seguir alguma religião para dizer se eu sou bom ou não. Que para eu ser um cidadão, que para eu ser uma pessoa que vive, para eu ser uma pessoa boa, eu tenho que seguir o que certa religião diz. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas são boas porque elas são boas. Bom, não é porque veio Deus ou porque veio o capiroto que vai me dizer que não, você vai ser bom, você vai ser mal. Não, são uma série de fatores, muitas coisas estão envolvidas. Então, vim querer defender esse moralismo de que as pessoas que seguem o caminho de Deus, pessoas que seguem o caminho de Deus, tiram direitos de certas pessoas por aí, principalmente no Brasil, em relação a homossexuais e certas outras coisas. Então, vim querer pregar a Bíblia e querer pregar esse tipo de coisa e dizer que isso é coisa boa, é um maniqueísmo desnecessário e horroroso no século em que a gente vive, certo? Já me estendi demais falando de religião, vamos direto pro filme. O filme é uma panfletagem. O filme é o tempo inteiro panfletando que você tem que ser religioso, que você tem que ser da Bíblia, coisas ruins acontecem pra você. Era pra ser um filme de superação. Eu esperava que isso fosse mais a fundo. Mas não, ele, na hora de poder aprofundar, poder mostrar os sofrimentos, mostrar as dores, ele acaba se perdendo. Isso é um problema também, porque a gente tem um protagonista que é inexpressivo. Sam Worthington, ele é um péssimo ator. Ele funciona no Avatar porque atuam em cima de captura de movimento que eles conseguem fazer qualquer pessoa ficar bem. Então, não dá, sabe? Que a gente viu, por exemplo, Fúria de Titãs, horroroso. E muita gente não se conectar muito com o filme é porque ele é inexpressivo. Sam Worthington, como protagonista, não funciona de jeito nenhum. Certo? Tem uma cena quando ele recebe a cena da notícia de que a filha dele sumiu. Olhem essa cena, prestem atenção no que ele faz. Qualquer pessoa, qualquer pai, enlouqueceria desesperado. Ele faz aquela cara de M dele, sempre. Por outro lado, a gente tem Octavia Spencer como Deus. E isso, assim, é sensacional. Melhores partes do filme são ela, porque ela é muito boa, ela é muito carismática. E mesmo que ela esteja falando um monte de bobagem, porque os diálogos dela
né, representando Deus, é um monte de bobagem, na minha opinião. Tenho certeza que se Deus existisse na forma de uma pessoa, ele não ia ficar falando só da Bíblia, porque, né, tem Deus de tudo quanto é tipo, então ele teria que abarcar todo mundo, ou sei lá, vai ser o Deus da Polinésia, né, que nem no Porta dos Fundos. E os outros atores também que aparecem como Deus, que Deus é... Várias pessoas assumem Deus, funcionam muito. Mas a história é muito batida, é aquela coisa de sempre. Não chego nem aos pés de outros filmes que tentaram falar de religião, tentaram questionar de por que, se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem, que é uma das coisas básicas quando se fala em questão de Deus e religião. E o filme é rasteiríssimo nisso, não funciona de jeito nenhum. Aliado ainda ao Sam Worthington como protagonista, que não funciona. Tem Deus ali como Octavia Spencer, que é a parte boa do filme. As partes da cabana são bem feitas. O filme é super bem feito. A produção, tu vê que é um filme muito bem feito. As coisas são boas, sabe? É bem feito. Mas, como eu sempre digo, né? Filme bem produzido não quer dizer que vai salvar roteiro e que vai salvar a idoneidade moral, né? Então, é isso. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para A Cabana é um D+. Ou seja, ele vai pro inferno. Sim, A Cabana vai pro inferno, tá? Desculpa, Octavia Spencer, mas não deu pra salvar, né? Nem tu consegue salvar o filme. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, por favor. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se você estiver no Facebook, dá uma clicada aí em cima, curte a nossa página facebook.com/cineeterno e também o nosso site cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.